Nunca pensei que a pior traição da minha vida não viria de um estranho, mas de duas pessoas que eu mais confiava, minha esposa e meu próprio irmão. Ela não só me deixou, ela fez questão de me humilhar, me diminuir, me chamar de fracassado antes de ir embora com ele. Disse que eu era o erro da vida dela. 2 semanas depois, meu celular tocou. Era ela, chorando, desesperada, implorando para falar comigo. E naquele momento, eu soube, algo tinha dado muito errado. Eu e a Mariana éramos casados havia 6 anos. Não éramos um casal perfeito, mas também não éramos esse desastre que ela passou a pintar depois. Eu trabalhava muito, chegava cansado, fazia o que dava. Não era rico, não era ambicioso no ritmo que ela queria, mas nunca faltou respeito, nunca faltou lealdade. Meu irmão Lucas sempre foi o oposto de mim. Carismático, falante, aquele tipo de cara que entra num ambiente e todo mundo presta atenção. Desde criança foi assim. Na escola, nas festas, até dentro da nossa própria casa. Eu era o responsável, ele o admirado. Mariana sempre dizia que gostava do jeito família dele. Eu ignorava. Fingir que não vê é uma arte que a gente aprende quando cresce sendo o segundo plano. As coisas começaram a mudar quando Lucas passou a aparecer mais lá em casa. Primeiro era ajuda com obra, depois jantares, depois finais de semana inteiros. Se eu chegava do trabalho e os dois já estavam rindo, bebendo, conversando, como se fossem um casal antigo. Quando eu questionava, Mariana dizia que eu era inseguro, que precisava evoluir, que homem de verdade não tinha medo do próprio irmão. A discussão final aconteceu numa terça-feira comum. Eu cheguei cansado, encontrei a casa bagunçada e os dois sentados no sofá. Quando pedi para conversarmos a sós, ela riu. Riu de mim. Foi ali que ela decidiu me destruir. Disse que eu era pequeno, que sempre me sustentou emocionalmente, que se arrependeu de ter casado comigo. E então, sem qualquer pudor, falou a frase que até hoje ecoa na minha cabeça. O Lucas é tudo o que você nunca vai ser. Meu irmão não disse nada, não tentou negar, não tentou sair. Apenas ficou ali olhando para o chão enquanto ela arrumava uma mala e continuava despejando tudo o que pensava de mim há anos. Antes de sair, ela fez questão de completar. Pelo menos com ele eu não vou precisar fingir admiração. A porta fechou. O silêncio ficou. E o que sobrou foi eu, sozinho, tentando entender como perdi minha esposa e meu irmão na mesma noite. Nos dias seguintes, descobri que eles já estavam juntos havia meses. Mensagens antigas, fotos, viagens a trabalho. Tudo planejado enquanto eu acreditava estar construindo uma vida. Minha família tentou minimizar. Disseram que essas coisas acontecem, que eu precisava ser forte. Meu pai disse que não queria se meter. Minha mãe pediu para eu perdoar. Sempre o mesmo roteiro. Eu me afundei. Parei de comer direito. Dormia mal. Me perguntava onde errei até perceber uma verdade dura. Eu não errei. Eu fui conveniente até deixar de ser útil. 2 semanas se passaram. Nenhuma notícia. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Até que numa sexta-feira à noite meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Do outro lado, uma voz que eu conhecia bem, agora quebrada entre soluços. Era a Mariana. E ela estava chorando como se o mundo tivesse desabado. No começo eu não disse nada. Fiquei em silêncio, ouvindo aquele choro desesperado atravessar o telefone. Não era um choro bonito, nem contido. Era aquele tipo de choro feio, engasgado, de quem perdeu o controle da própria história. Eu preciso falar com você, por favor, ela disse entre soluços. Minha primeira reação foi desligar. Simples assim, mas alguma coisa, curiosidade, talvez orgulho ferido, me fez ficar. Não por ela, por mim. Falar o quê, Mariana? Perguntei com a voz fria. Já não disse tudo? Ela demorou alguns segundos para responder. Quando respondeu, a voz saiu menor, quase irreconhecível. Eu errei. Eu não sabia que ia ser assim. Essa frase me acertou em cheio. Não porque me comoveu, mas porque revelou tudo. Ela não ligou porque sentiu falta de mim. Ligou porque as coisas não saíram como planejado. Perguntei onde ela estava. Ela disse que tinha saído da casa do Lucas e estava na casa de uma amiga. Disse que precisava me ver, que precisava explicar. Ri sozinho. Explicar o quê? A traição? A humilhação? A escolha? Não tenho nada para ouvir, respondi. Ela insistiu. Disse que estava mal,
que não dormia direito, que se sentia usada. Aquilo quase me fez rir de novo. Usada. Logo ela. Desliguei sem me despedir, mas a ligação ficou martelando na minha cabeça. Não por saudade, e sim porque algo estava errado. A Mariana que eu conhecia nunca assumia culpa. Nunca se colocava como vítima frágil. Aquilo não combinava com ela. 2 dias depois encontrei minha mãe no mercado. Foi ali que o quebra-cabeça começou a se encaixar. Ela me puxou de lado, com aquele olhar tenso de quem sabe mais do que deveria. Seu irmão apareceu lá em casa ontem, disse. Sozinho. Perguntei por Mariana. Ela suspirou. Não estão mais juntos. Meu estômago revirou. Não senti alegria. Senti confirmação. Segundo minha mãe, Lucas tinha perdido dinheiro. Muito dinheiro. Investimentos errados, dívidas escondidas, cartões estourados. O cara carismático, confiante, cheio de promessas, estava quebrado. E quando a máscara caiu, o encanto acabou junto. Mariana tinha largado uma estabilidade morna comigo para entrar numa promessa vazia com ele. E agora estava colhendo o resultado. Naquela noite, recebi outra ligação. Desta vez, atendi sem hesitar. Ela começou a falar sem parar. Disse que Lucas era impulsivo, irresponsável, que ela não sabia que ele devia tanto, que ele mentiu, que ela se sentia enganada. Eu ouvi tudo em silêncio, até que ela soltou a frase que me fez respirar fundo antes de responder. Eu percebi que você sempre foi o único que realmente me amou. Foi ali que algo em mim endureceu de vez. Não, respondi. Você percebeu que escolheu errado. É diferente. Ela tentou negar. Disse que sentia minha falta, que lembrava das noites tranquilas, da segurança, do respeito. Tudo aquilo que ela chamou de mediocridade quando foi embora. Pedi para ela parar. Você me humilhou, falei. Não foi só traição, você fez questão de me diminuir para se sentir maior. Isso não some porque deu errado com ele. Ela chorou mais. Pediu desculpas. Disse que se arrependia todos os dias, que queria voltar, que faria diferente. E então veio o pedido final, dito quase como um sussurro. Me deixa ir aí, só para conversar. Olhei ao redor da casa. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não me incomodava. Ele me protegia. Não, respondi. Você já fez sua escolha. Desliguei. Mas aquela não seria a última vez que Mariana tentaria voltar para minha vida. Nem de longe. E o pior ainda estava por vir. Depois daquela ligação, eu achei que tinha acabado. Que ela finalmente tinha entendido o recado. Erro meu. Mariana nunca soube aceitar um não, principalmente quando a narrativa de vítima já estava montada na cabeça dela. No dia seguinte, acordei com mensagens. Muitas. Áudios longos, textos enormes, fotos antigas nossas. Ela tentava ativar memória, culpa, nostalgia, tudo ao mesmo tempo. Era quase profissional. Ignorei. À noite, alguém bateu na minha porta. Quando abri, lá estava ela. Olhos inchados, maquiagem borrada, uma mala pequena ao lado. Não pediu permissão. Entrou. Eu precisava te ver, disse como se tivesse esse direito. Eu fiquei parado, observando. Não senti raiva, não senti amor, senti distância. Aquela mulher já não era minha esposa havia muito tempo. Ela começou a falar, andar pela casa, tocar nas coisas, como se estivesse revisitando um lugar que ainda fosse dela. Disse que Lucas tinha se mostrado agressivo nas discussões, que gritava, quebrava coisas, que ela teve medo, que saiu de lá às pressas. Não interrompi. Então ela tentou virar o jogo. Você sempre foi calmo, previsível, seguro, disse. Eu confundi isso com falta de paixão. Não, respondi. Você confundiu respeito com tédio. Ela se sentou no sofá e chorou de novo. Disse que estava perdida, que não tinha para onde ir, que a amiga já tinha pedido para ela sair, que a família dela não queria se envolver. Ou seja, eu tinha virado o último porto disponível. Eu te perdoaria, ela disse de repente, se você tivesse errado como eu errei. Eu ri. Não consegui segurar. Você não só errou, falei. Você escolheu e fez questão de me machucar no processo. Foi quando ela perdeu a paciência. O choro virou raiva em segundos. Você também tem culpa? Gritou. Você se acomodou, parou de me surpreender, me deixou carente. Ali estava a Mariana de sempre, a verdadeira, a que nunca assume responsabilidade completa. Vai embora, falei apontando para a porta. Ela disse que não iria, que aquela também era a casa dela, que tínhamos uma história.
Peguei a mala, coloquei na mão dela e abri a porta. História não é passe livre para desrespeito. Ela me encarou por alguns segundos, como se tentasse decidir qual versão usar. Por fim, saiu. Sem dignidade, sem despedida. No dia seguinte, recebi uma ligação do Lucas. Não atendi. Ele insistiu. Atendi. Cara, a situação fugiu do controle, disse. Eu nunca quis te machucar. Mas machucou, respondi. Ele tentou se explicar. Disse que se apaixonaram, que aconteceu sem querer. Disse que ela o pressionava, que brigavam muito, que ele também estava mal. Então combina, falei. Vocês dois sabem se destruir muito bem. Ele ficou em silêncio. Antes de desligar, soltei a frase que guardei a vida inteira. Você sempre quis o que era meu. Dessa vez, ficou com o problema junto. Desliguei. Nos dias seguintes, minha família tentou intervir. Disseram que eu precisava ser maior que isso, que sangue era sangue, que casamento era sagrado. Eu ouvi tudo e ignorei tudo, porque ninguém falou de mim quando eu fui humilhado. Ninguém pediu maturidade para ela quando me chamou de fracassado. Só pediram agora porque a bagunça respingou neles. Uma semana depois, descobri que Mariana estava espalhando uma versão diferente da história. Dizia que eu a expulsei quando ela mais precisava, que eu era frio, cruel, sem empatia. E funcionou. Algumas pessoas acreditaram, mas algo curioso aconteceu ao mesmo tempo. Pela primeira vez em anos, eu comecei a dormir em paz. E foi aí que percebi. Perder os dois foi doloroso. Mas talvez tenha sido a melhor coisa que já me aconteceu. Só que o passado ainda não tinha terminado comigo. Com o passar dos dias, o silêncio virou rotina. Não havia mais mensagens da Mariana nem ligações do Lucas. Minha casa parecia maior, mais vazia, mas, curiosamente, mais leve. Comecei a organizar coisas que estavam paradas havia anos. Joguei fora objetos, roupas, lembranças. Cada saco de lixo que saía era como se eu tirasse um peso invisível do peito. Foi nesse processo que encontrei uma pasta antiga. Documentos do casamento. Contratos, comprovantes, papéis que eu nunca tinha parado para olhar com atenção. Ali estava uma verdade que eu tinha ignorado por tempo demais. Quase tudo estava no meu nome. A casa, o carro, as contas principais. Mariana sempre gostou da ideia de estabilidade, mas nunca da responsabilidade. Conversei com um advogado, não por vingança, por proteção. Ele foi direto. Quanto antes eu entrasse com o divórcio, melhor. Mariana estava emocionalmente instável e financeiramente quebrada. Aquilo poderia virar um problema grande se eu continuasse passivo. Entrei com o pedido na semana seguinte. Quando ela recebeu a notificação, surtou. Ligou dezenas de vezes. Mandou mensagens dizendo que eu era ingrato, que estava fazendo isso por raiva, que eu estava destruindo tudo, como se ainda existisse um tudo intacto. Naquela noite ela apareceu de novo. Não bateu. Forçou a campainha até o porteiro me ligar. Subiu aos gritos. Disse que queria conversar como adultos. Adultos não traem e humilham. Respondi sem abrir a porta. Ela chorou. Implorou. Depois ameaçou. Você vai se arrepender, disse. Eu sei coisas suas. Sorri. Era sempre o último recurso dela. O blefe emocional. Usa o que quiser, falei. Eu não tenho mais medo de você. Ela foi embora xingando, fazendo cena no corredor, exatamente como eu esperava. Dias depois, fiquei sabendo por terceiros que Lucas tinha sido demitido. As dívidas vieram à tona no trabalho. O cara promissor virou problema. Amigos sumiram. Convites desapareceram. Aquela aura de vencedor evaporou rápido. Mariana tentou se reaproximar dele. Não deu certo. Eles brigavam em público, gritavam, se acusavam. Um jogava a culpa no outro. Era como assistir de longe a um incêndio que eu quase entrei. E escapei por pouco. Enquanto isso, algo inesperado começou a acontecer comigo. Voltei a treinar, a comer melhor, a trabalhar com mais foco. Pessoas no trabalho começaram a notar. Não porque eu queria provar algo, mas porque eu finalmente não estava drenado emocionalmente. Uma colega me chamou para tomar um café. Recusei. Outra puxou conversa. Ignorei. Eu não queria substituir um caos por outro. Precisava ficar sozinho. Pela primeira vez, sozinho não parecia abandono. Minha mãe tentou uma última conversa. Você não acha que está sendo duro demais? Perguntou. Não, respondi. Acho que fui mole por tempo demais. Ela não respondeu. Talvez porque, no fundo, soubesse que era verdade. Na semana seguinte, recebi uma mensagem inesperada. Não era da Mariana.
nem do Lucas. Era do advogado dela. Ela queria um acordo rápido, sem briga, sem exposição. Estava com medo. Medo de não conseguir nada. Medo de sair como a vilã oficial da história. Aceitei o acordo. Fiquei com a casa. Dividi o que era justo. Nada além disso. Quando assinei os papéis, senti algo estranho. Alívio. Mas aquele não seria o último contato. Porque quando tudo parecia finalmente encerrado, Mariana fez a ligação mais desesperada de todas. E dessa vez, não era sobre voltar. O telefone tocou tarde da noite. Número dela. Pensei em ignorar. Já tinha feito isso antes. Mas alguma coisa me disse que aquela ligação era diferente. Atendi. Ela não chorou de imediato. A voz saiu baixa, trêmula, contida. Eu preciso da sua ajuda. Não conversar. Não voltar. Ajuda. Fiquei em silêncio, esperando. Eu estou grávida. A frase caiu no ar como um peso morto. Não senti choque imediato. Senti cálculo, datas, tempos, possibilidades. De quem? Perguntei. Ela demorou a responder. Quando respondeu, confirmou o óbvio. Do Lucas. Respirei fundo. Não por raiva, por clareza. Tudo ali fazia sentido demais. Ela começou a falar rápido, atropelando as palavras. Disse que ele surtou quando soube, que gritou. Disse que não era problema dele, que desapareceu, que bloqueou ela em tudo. Disse que não tinha dinheiro, que estava com medo, que não sabia o que fazer. E por que você está me ligando, se perguntei. Porque você é a única pessoa que sempre esteve comigo quando tudo dava errado. Essa frase quase me fez desligar. Não por dor, por cinismo. Você confundiu apoio com obrigação, respondi. Eu não sou mais seu marido. Ela disse que sabia. Disse que não queria nada além de orientação, um conselho, um pouco de humanidade. Você não precisa me amar, falou. Só não me abandona agora. Foi ali que eu entendi o jogo. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre sobrevivência. Eu disse que ajudaria de um jeito específico, pagando a consulta médica inicial e indicando um advogado. Nada mais. Nenhuma reaproximação, nenhuma intimidade, nenhuma esperança. Ela aceitou sem discutir. Pela primeira vez não tentou manipular. Dias depois, descobri que Lucas estava negando a paternidade. Dizia que ela tinha outros, que não era responsabilidade dele. Exatamente o tipo de homem que sempre foi por trás do charme. Minha família ficou sabendo. O caos se espalhou. Minha mãe chorou. Meu pai se calou. Ninguém sabia como lidar com aquilo. E, como sempre, tentaram jogar no meu colo. Você sempre foi o mais responsável, disseram. O mais equilibrado. Dessa vez, não. Responsabilidade não é absorver o erro dos outros. Respondi. Mariana tentou mais uma vez se aproximar. Mandou mensagens dizendo que lembrava do nosso jeito de família. Falou de como eu seria um bom pai. Bloqueei, porque naquele momento algo ficou muito claro. Se eu cedesse 1 centímetro, perderia tudo o que reconstruí. A última notícia que recebi foi que Lucas tinha sido intimado judicialmente. Teste de DNA marcado. Ele sumiu da cidade por alguns dias. Mariana ficou sozinha, enfrentando o peso das próprias escolhas. E pela primeira vez, eu não senti vontade de salvar ninguém. Senti paz. Mas o destino ainda guardava um último encontro. E ele aconteceria onde eu menos esperava. O encontro aconteceu por acaso. Pelo menos foi o que pareceu. Eu estava saindo do trabalho quando vi Mariana sentada num banco, em frente ao prédio. Não estava chorando. Não estava arrumada. Estava cansada, inchada, menor do que eu lembrava. Ela me viu e se levantou devagar. Não correu. Não pediu nada. Só disse meu nome. Eu podia ter ido embora. Mas parei. O teste deu positivo, ela disse. É do Lucas. Assenti com a cabeça. Já esperava. Ela continuou. Ele não apareceu, nem respondeu. Sumiu de vez. Havia algo diferente nela. Não a manipulação de antes. Era derrota, crua. Eu não vim te pedir nada, disse. Só te agradecer. Agradecer pelo médico, pelo advogado, por não me humilhar como eu fiz com você. Aquilo me pegou desprevenido. Não me comoveu totalmente, mas também não me deixou indiferente. Você está pagando um preço alto, falei. Eu sei, respondeu. Eu achei que estava escolhendo um homem melhor. Na verdade, só escolhi alguém mais barulhento. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Você foi feliz comigo? Ela perguntou de repente. Pensei antes de responder. Fui, disse.
Mas felicidade sem respeito apodrece. Ela assentiu. Não chorou. Não tentou se justificar. Eu queria poder voltar no tempo, disse. Não para te reconquistar, mas para não virar essa pessoa. Todo mundo vira algo depois de uma escolha errada, respondi. Nem todo mundo aprende. Ela me olhou com um misto de alívio e tristeza. Eu aprendi, disse. Talvez fosse verdade. Talvez não. Já não importava. Nos despedimos sem abraço, sem promessa, sem drama. Apenas duas pessoas que dividiram um passado e entenderam que ele não podia ser repetido. Dias depois, soube que Lucas tinha sido localizado. O processo seguiu. Ele foi obrigado a assumir responsabilidades mínimas. Não por caráter, por lei. Minha família tentou reatar laços. Disse que era hora de perdoar, de seguir em frente juntos. Eu segui em frente, respondi. Só não voltei para trás, eles não gostaram, mas aceitaram. Eu mudei de bairro, de rotina, de círculo social, não para fugir, mas para crescer longe das sombras antigas. Conheci pessoas novas, sem pressa, sem carência, sem a necessidade de provar nada. Às vezes lembro de Mariana, não com ódio, com lucidez. Ela me ligou chorando 2 semanas depois porque o castelo que construiu em cima da humilhação desmoronou rápido demais. E eu atendi não para salvá-la, mas para confirmar algo que eu precisava aprender. Quem te troca com desprezo não sente sua falta. Sente falta do que você sustentava. E essa lição me libertou. Mas ainda faltava um último fechamento. Um que colocaria tudo no lugar definitivo. O fechamento veio meses depois, de um jeito silencioso, quase banal. Recebi um convite para um almoço de família. Relutei. Já tinha deixado claro o meu posicionamento, mas aceitei ir. Não por eles, por mim. Eu precisava testar se aquela ferida ainda sangrava. Quando cheguei, o clima era estranho. Cordial demais. Controlado demais. Aquela falsa normalidade que tenta esconder rachaduras enormes. Lucas estava lá, mais magro, olheiras profundas. O carisma tinha ido embora junto com a arrogância. Ele evitou meu olhar no começo, mas em algum momento criou coragem. A gente precisa conversar, disse baixo. Concordei. Fomos para fora. Ele começou pedindo desculpas. Disse que errou, que perdeu tudo, que estava pagando caro, que nunca imaginou que aquilo viraria esse caos. Eu ouvi de braços cruzados. Você não está arrependido? Falei. Está desconfortável. Ele tentou argumentar. Disse que se sentia culpado, que queria consertar. Algumas coisas não se consertam, respondi. Se aprendem. Ele ficou em silêncio. Você sempre teve inveja, continuei. Não da minha vida, da minha estabilidade. Você queria o que eu tinha sem construir nada. Ele abaixou a cabeça. Não negou. A Mariana não era um prêmio, falei. Era uma escolha. E vocês escolheram errado juntos. Quando voltamos para dentro, ninguém perguntou o que foi dito. Não precisavam. Estava resolvido. Pouco depois me despedi. Sem briga, sem discurso, sem peso. Naquela noite, andando sozinho, percebi algo importante. Eu não sentia mais necessidade de justiça emocional. Não queria vê-los sofrer, não queria explicações. O ciclo estava fechado. Meses depois, soube que o filho nasceu. Não vi, não quis. Desejei que a criança tivesse uma história diferente da dos pais. Só isso. Mariana nunca mais me ligou. Mandou uma última mensagem meses depois. Curta, direta. Obrigada por não ter sido cruel quando eu merecia. Não respondi. Porque maturidade não é responder tudo. É saber o que não precisa mais de resposta. Hoje, quando alguém me pergunta se eu faria algo diferente, a resposta é simples. Eu teria saído antes. Mas a vida não ensina no tempo ideal. Ensina no impacto. E aquele impacto me fez entender algo que eu levo comigo até hoje. Quem te humilha para te trocar não está buscando amor. Está fugindo do próprio vazio. E quando o vazio cobra o preço, não é você que deve pagar a conta. Agora só faltava contar como tudo isso mudou definitivamente quem eu me tornei. Depois de tudo, a vida não virou um filme de superação exagerado. Não fiquei milionário. Não encontrei um novo amor perfeito. E isso é importante dizer, porque a verdadeira virada não foi externa. Foi interna. Eu aprendi a identificar sinais que antes eu ignorava. Desprezo disfarçado de brincadeira. Comparações constantes. Falta de admiração. Quando o respeito acaba, o resto é só encenação esperando o fim. Passei a escolher melhor quem ficava perto. Amigos, relações, até família.
Sangue não é contrato vitalício de convivência. É só biologia. Respeito é escolha diária. Hoje, quando penso na Mariana, não sinto vontade de provar nada. Ela fez o que quis, quando quis, com quem quis. Pagou o preço. Não porque o mundo é justo, mas porque escolhas têm consequências. Meu irmão seguiu a vida dele. Nunca voltamos a ser próximos. E está tudo bem. Nem todo laço quebrado precisa ser refeito. Alguns existem para te ensinar onde você nunca mais deve pisar. Se tem algo que ficou marcado em mim, foi isso. Quem te troca pela promessa sempre volta quando a promessa vira problema. Mas voltar não significa ser recebido. Eu aprendi a não confundir pena com amor, saudade com dependência e arrependimento com mudança real. Hoje durmo tranquilo, entro em casa em paz. Não preciso me diminuir para manter ninguém ao meu lado. Não preciso competir. Não preciso ser escolhido por alguém que só valoriza quando perde. A ligação dela, chorando 2 semanas depois, não foi um pedido de amor, foi um pedido de resgate. E eu me recusei a ser âncora de quem afundou o próprio barco. Se você que está ouvindo essa história já foi humilhado, trocado, diminuído por alguém que dizia te amar, entenda uma coisa: não foi falta sua, foi excesso de tolerância. Respeito não se negocia, lealdade não se implora, e quem te perde por escolha precisa aprender a viver com a perda. Essa foi a maior vitória de todas.